Era para ser apenas uma volta de metrô depois de uma noite divertida. Mas foi a última vez que vimos Davi. Eu e minha namorada, Camila, estávamos cansados depois de algumas cervejas no bar. Davi, por outro lado, estava elétrico. Sempre foi o tipo de cara que fazia piada com tudo, até com coisas que não devia. Vocês já ouviram falar do passageiro do outro lado? Ele perguntou, com um sorriso malicioso. Revirei os olhos. Lá vem você, com suas histórias bizarras. Ele se virou para Camila, ignorando meu tom de impaciência. Dizem que se você encarar o reflexo da janela do metrô por muito tempo, vai perceber alguém que não deveria estar lá. Tipo, um passageiro a mais. Camila riu, mas eu percebi o arrepio sutil nos braços dela. Para, Davi. Não precisa dessas histórias agora. O metrô estava quase vazio. Apenas algumas almas cansadas espalhadas pelos bancos. A cidade passava depressa do lado de fora, refletindo as luzes no vidro da janela. Davi, claro, não se conteve. Ele se inclinou na direção do vidro, sorrindo feito um louco, encarando seu próprio reflexo. Bora ver se o cara aparece hoje. Você é um idiota, murmurei. Camila apertou minha mão, desconfortável. O som do metrô nos trilhos era o único ruído no vagão. Mas, de repente, Davi parou de rir. O que foi? Perguntei. Ele não respondeu. Seu rosto ficou pálido, os olhos arregalados no vidro. Cara, é sério, para com isso? Insisti, empurrando seu ombro. Nada. Olhei para o reflexo e por um segundo meu coração congelou. Atrás de nós tinha alguém. Mas não era um passageiro normal. O reflexo mostrava um homem de terno escuro sentado alguns assentos atrás. Seu rosto estava borrado, como se o vidro não conseguisse capturar sua forma corretamente. Engoli em seco e virei a cabeça para trás. Estava vazio. Davi, chega. Isso não tem graça. Ele não piscava. O suor escorria pela sua testa. Foi então que ele sussurrou. Ele está sorrindo agora. Camila puxou meu braço com força. Vamos sair na próxima estação. Eu só conseguia sentir. O metrô parecia ter ficado mais lento. As luzes piscavam sutilmente e o ar ao redor estava pesado, sufocante. Foi quando Davi riu. Uma risada baixa, estranha, que não combinava com ele. Ele virou a cabeça devagar, os olhos vazios, fixos em nós. Ele está me chamando. E então, antes que eu pudesse reagir, ele se levantou e andou até o outro lado do vagão. Davi! Gritei. Mas ele continuou andando. Foi até o banco vazio onde o homem do reflexo deveria estar. E se sentou. O metrô parou. As portas se abriram com um chiado metálico. Eu segurei o braço de Camila e corremos para fora do vagão, virando apenas para trás para tentar pegar Davi. Mas ele não estava mais lá. O metrô partiu, deslizando nos trilhos como um fantasma, e Davi se foi com ele. A câmera de segurança nunca mostrou ele saindo, nunca mostrou ele dentro do vagão. Para o mundo, Davi nunca pegou aquele metrô. Mas eu sei a verdade. Ele pegou sim. E ele nunca mais voltou. Era quase meia-noite quando entrei no metrô, voltando para casa depois de um longo turno de trabalho. O vagão estava praticamente vazio, exceto por um senhor idoso cochilando num canto e uma mulher de expressão neutra olhando para o celular. Sentei-me perto da porta, esperando que a viagem fosse rápida e tranquila. As portas se fecharam com um chiado e o trem começou a se mover. Olhei para a tela digital acima da porta, mostrando as estações restantes. Mas algo me fez franzir a testa. A estação seguinte era Jardim Central. Sempre peguei essa linha. Não existe nenhuma estação chamada Jardim Central. A mulher com o celular não parecia notar nada de errado. O senhor idoso continuava dormindo. O trem avançava cada vez mais fundo no túnel, mas eu tive uma sensação estranha. Parecia que o metrô estava indo rápido demais. As luzes piscaram. No reflexo da janela vi algo se mexer no fundo do vagão. Virei a cabeça instantaneamente. Mas não havia ninguém ali. Apenas os assentos vazios e o corredor escuro entre os vagões. Quando olhei novamente para a tela digital, as letras começaram a distorcer. As palavras tremiam, como se estivessem sendo digitadas naquele exato momento. Não saia na próxima estação. Meu peito apertou. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher com o celular não demonstrava reação. O senhor idoso continuava imóvel. As luzes piscaram de novo. Dessa vez senti uma mudança na temperatura. O ar ficou mais pesado, como se algo invisível estivesse ali, respirando perto de mim. O trem começou a desacelerar. Olhei para a porta, esperando ver alguma plataforma do lado de fora. Mas lá fora só havia escuridão. A estação Jardim Central era um enorme espaço vazio, sem bancos, sem cartazes, sem sequer um piso de verdade.
Apenas uma neblina baixa rastejando pela superfície de algo que parecia terra escura. Então, vi eles. No meio da névoa surgiram silhuetas, magras, distorcidas, com os rostos ocultos por sombras impossíveis. Eles estavam parados, esperando, como se o metrô estivesse trazendo exatamente o que eles queriam. Eu me agarrei ao banco, rezando para que as portas não abrissem. Mas elas se abriram. O senhor idoso levantou a cabeça. Seus olhos estavam brancos, sem pupilas. Ele se ergueu devagar, seus ossos estalando, e caminhou para fora do trem, como se estivesse hipnotizado. A mulher ao meu lado sorriu levemente, finalmente desviando o olhar do celular. Você devia ir também, ela sussurrou. Eu travei a respiração. Aqueles seres sômbrios começaram a se aproximar do vagão. Eles não tinham rostos. Eram apenas silhuetas, sem olhos, sem bocas, apenas presenças vazias que pareciam absorver toda a luz ao redor. Apertei os olhos, meu corpo congelado de medo. Então, ouvi a voz mais horrível que já escutei na vida. Próxima parada. Você. Minhas mãos tremeram. O metrô balançou violentamente, as luzes piscando sem parar. E então, do nada, as portas se fecharam. O trem deu um solavanco e começou a se mover de novo. Olhei para trás, ofegante, e vi os seres parados na estação desaparecendo na escuridão. O senhor idoso já não estava em lugar nenhum. A mulher ao meu lado voltou a olhar para o celular, como se nada tivesse acontecido. O letreiro digital piscou novamente. Agora mostrava o nome de uma estação real, aquela onde eu desceria. O trem parou. As portas se abriram. Eu saí apressado, sem olhar para trás, o coração ainda martelando. Quando o metrô partiu, observei o reflexo da janela. A mulher ainda estava lá, mas agora ela não estava mais olhando para o celular. Ela estava olhando diretamente para mim e sorrindo. Passava um pouco da 1 hora da manhã quando cheguei à plataforma do metrô, exausto depois de mais uma longa noite de trabalho. A estação estava estranhamente vazia. Apenas eu, algumas luzes piscando e o zumbido distante de um trem se aproximando. Quando o trem chegou, notei algo estranho. Os vagões estavam completamente vazios. Nenhum passageiro. A essa hora eu esperava que estivesse tranquilo, mas não tão vazio assim. Ainda assim, ignorei a sensação estranha e entrei. As portas se fecharam atrás de mim com um chiado agudo. O trem começou a se mover e me sentei no meio do vagão, tentando afastar o arrepio que subia pela minha espinha. O único som era o ritmo metálico das rodas nos trilhos e o zumbido fraco das luzes acima. Então eu ouvi um sussurro. Era tão baixo que quase pensei ter imaginado. Virei a cabeça, examinando o vagão vazio. Nada. O sussurro veio de novo. Dessa vez, mas minha respiração ficou presa na garganta. Levantei devagar, olhando pelo vidro para o vagão seguinte. Vazio. Virei para o lado oposto. E então vi. Um homem estava sentado no final do trem, na última fileira. A cabeça inclinada para baixo, coberta pelo capuz de um longo casaco escuro. Eu não o tinha visto quando entrei. Ele não estava ali antes. O trem passou por um túnel e as luzes piscaram. Quando voltaram, o homem estava mais perto. Dei um passo para trás. Meu coração martelava no peito. As luzes piscaram novamente, e ele estava ainda mais perto. Não conseguia ver seu rosto. Apenas o contorno pálido do queixo mal visível sob o capuz. Suas mãos repousavam sobre os joelhos, dedos longos levemente curvados, sem se mover. O sussurro ficou mais alto, mas seus lábios não se mexiam. O trem deu um solavanco. As luzes começaram a piscar descontroladamente, e em um único e horrível instante eu vi seu rosto. Sem olhos, sem nariz, sem boca. Apenas uma superfície lisa e pálida onde deveria haver um rosto. O trem rangeu, metal raspando contra metal. As luzes estouraram em uma chuva de faíscas. Tropecei para trás, batendo a mão no botão de emergência. Nada aconteceu. O trem continuava, agora mais rápido, sacudindo violentamente. Olhei para cima. O homem sem rosto estava bem na minha frente. Os sussurros ficaram ensurdecedores. Eles estavam dentro da minha cabeça, dentro de mim. Então, escuridão. Quando abri os olhos, estava sentado em um banco na estação seguinte. O trem havia sumido. A plataforma estava vazia. Peguei meu celular. A última hora tinha desaparecido do meu registro de chamadas, minhas mensagens, meus aplicativos. Era como se eu nunca tivesse entrado naquele trem. Mas quando cheguei em casa e tirei o casaco, meu sangue gelou. No meu ombro, marcado no tecido como uma queimadura, estava a marca de uma mão longa e pálida. O metrô estava quase vazio naquela noite. Só eu, minha namorada Laura e alguns passageiros espalhados.
Estávamos voltando para casa depois de um dia longo, exaustos, quase sem conversar. O trem balançava suavemente, o som rítmico das rodas nos trilhos nos deixando em um estado quase hipnótico. Então as luzes piscaram. Por um instante, todo o vagão foi engolido pela escuridão. Quando as luzes fluorescentes voltaram a brilhar, percebi algo estranho. Havia um novo passageiro sentado no fundo do vagão. Eu tinha certeza de que ele não estava lá antes. Era um homem alto, vestido com um terno antiquado, completamente imóvel, as mãos repousando sobre os joelhos. Seu rosto era estranho. A pele acinzentada, os lábios finos demais e os olhos escuros demais, como dois buracos profundos que sugavam toda a luz. Laura também o notou. Ela apertou meu braço. "Você viu ele entrar?" sussurrou. Eu balancei a cabeça. O metrô entrou em um túnel e as luzes piscaram novamente. As sombras se alongaram de um jeito estranho, engolindo o vagão por um breve segundo. Quando as luzes voltaram, ele estava mais perto. Agora, sentado apenas algumas fileiras de distância, meu estômago revirou. A cabeça dele estava levemente inclinada, como se estivesse ouvindo algo, mas ele não tinha se movido. Eu teria notado. O trem continuou em movimento. Os outros passageiros, completamente alheios, continuavam vidrados em seus celulares, fones de ouvido no máximo, sem notar nada ao redor. As luzes piscaram de novo. Agora, ele estava bem na nossa frente. Pude vê-lo claramente. Sua pele não era apenas pálida, era quase translúcida. Seus dedos eram longos demais, repousando nos joelhos como os de um boneco esperando para ser manipulado. E então ele sorriu. Não era um sorriso humano. Era um esticar lento dos lábios, revelando dentes demais. Laura engasgou. Eu segurei sua mão, meu coração martelando no peito. O metrô começou a desacelerar. A próxima estação se aproximava. Me levantei, puxando Laura comigo, sem desviar os olhos daquela coisa na nossa frente. A boca dele se moveu, mas nenhum som saiu. O trem parou. As portas se abriram. Nós corremos. Quando pisei na plataforma, olhei para trás. As luzes piscaram mais uma vez, e pouco antes das portas se fecharem, eu ainda o vi sentado ali, nos observando. Sorrindo. O trem partiu, sumindo na escuridão do túnel. Laura e eu ficamos parados, recuperando o fôlego. Então, meu celular vibrou. Uma notificação. Uma foto borrada foi enviada por um número desconhecido. Ela tinha sido tirada de dentro do vagão. E na foto, Laura e eu ainda estávamos sentados em nossos lugares. Mas aquela coisa já não estava mais na nossa frente. Ela estava sentada entre nós. Eu nunca mais peguei o metrô depois daquela noite. Na verdade, só de ouvir o som de um trem chegando à estação, meu estômago revira e um arrepio sobe pela minha espinha. Você pode pensar que é exagero. Pode achar que minha mente me pregou uma peça. Mas se estivesse no meu lugar, duvido que pensaria diferente. Se vou contar isso, preciso começar do início. Era tarde, muito tarde. Eu voltava do trabalho exausto, como sempre. O escritório me sugava até o osso. E aquela sexta-feira tinha sido especialmente cruel. Meu chefe me fez ficar até depois do expediente, resolvendo uma planilha idiota. Quando terminei, já passava da meia-noite. O último metrô do dia era minha única opção. Desci as escadas da estação e fui recebido por aquele silêncio estranho que só existe no subsolo à noite. Você já notou? Durante o dia, o metrô é um caos de barulho, passos, vozes, anúncios automáticos. Mas quando fica vazio, parece um outro mundo. A plataforma estava quase deserta. Só havia um homem sentado num banco distante, com um capuz cobrindo metade do rosto. De resto, era só eu e o metrô vazio. O painel eletrônico piscou. Último trem em 2 minutos. Suspirei. Queria estar em casa já. Quando o trem chegou, as portas se abriram com aquele chiado abafado. Entrei no vagão e, para minha surpresa, estava completamente vazio. Não era algo incomum naquele horário, mas mesmo assim senti um desconforto. Alguma coisa estava errada. As portas se fecharam e o metrô começou a se mover. Foi aí que percebi. O homem de capuz não tinha embarcado. Fiquei sozinho, completamente sozinho. Ou pelo menos era o que eu pensava. Os primeiros minutos foram normais. Fiquei mexendo no celular, tentando ignorar a sensação de que algo estava estranho. O trem balançava suavemente, as luzes piscavam de vez em quando, nada fora do comum para um metrô antigo. Mas então vi pelo reflexo do vidro. No banco atrás de mim, alguém estava sentado. Meu coração deu um salto. Eu tinha certeza absoluta de que o vagão estava vazio quando entrei. Não ouvi ninguém embarcar, e ninguém poderia ter entrado depois que as portas fecharam. Engoli em seco e tentei olhar pelo canto dos olhos.
Era uma mulher. Ou pelo menos parecia uma. Vestia um vestido preto gasto e sujo, e seus cabelos longos e desgrenhados cobriam quase todo o rosto. Estava imóvel, as mãos pálidas apoiadas nos joelhos. O metrô continuava se movendo, mas ela não balançava com o trem como se não estivesse realmente ali. O instinto me dizia para não virar. Mas então, ela sussurrou meu nome. Não sei descrever a voz. Não era humana. Era um som baixo, áspero, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Cada músculo do meu corpo travou. Como você sabe meu nome? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela não respondeu. Então, lentamente, muito lentamente, inclinou a cabeça para o lado. Os cabelos deslizaram e eu vi. Seus olhos eram vazios, negros como um buraco sem fim. E ela sorriu. Não um sorriso humano. Os lábios se abriram de uma forma errada, esticando-se muito além do que deveriam, revelando dentes finos e pontiagudos. Meu corpo reagiu antes que minha mente processasse. Me levantei de um salto e corri para a porta do vagão. Apertei o botão de emergência. Nada aconteceu. Bati na porta, tentei puxá-la, mas o trem continuava seguindo seu caminho, ignorando meu desespero. Atrás de mim, o sussurro voltou. Você não deveria estar aqui. Olhei para trás. A mulher não estava mais sentada. Ela estava de pé a poucos passos de mim. Suas mãos agora eram longas, ossudas, com dedos anormalmente compridos que terminavam em unhas escuras e afiadas. O sorriso continuava ali, maior do que antes. Então o trem parou. As portas se abriram com um chiado. Sem pensar duas vezes, corri. Saí do metrô direto para a plataforma. Mas algo estava errado. A estação era diferente. As paredes eram sujas e rachadas, cobertas de limo. Não havia sinais, anúncios ou painéis eletrônicos. Os trilhos estavam enferrujados, como se aquele lugar não fosse usado há décadas. E o pior, não havia saída. Nenhuma escada, nenhuma porta, nenhuma passagem. Apenas a plataforma vazia e o metrô atrás de mim. Me virei e meu coração quase parou. O trem ainda estava parado. As luzes piscavam. E pela janela, a mulher ainda estava lá. Mas agora não estava sozinha. Vários rostos pálidos surgiram no vidro, distorcidos, como se estivessem presos do outro lado. Todos me olhavam, sussurrando algo que eu não conseguia entender. O metrô começou a se mover lentamente, como se estivesse me deixando ali de propósito. E antes de desaparecer no túnel escuro, vi a mulher levantar a mão, apontando para mim. Ela ainda sorria. E então, se foi. Fiquei sozinho naquela estação morta. Sem saída, sem saber onde estava, sem saber se algum dia sairia dali. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali, parado, encarando o túnel vazio onde o trem havia desaparecido. Minutos? Horas. O tempo parecia não se mover naquele lugar. Minha respiração estava curta, o coração martelando no peito como um tambor de guerra. Eu precisava sair dali. Olhei em todas as direções, procurando algo, qualquer coisa, que me levasse até uma saída. Mas não havia nada. Nenhuma placa, nenhuma escada, nenhuma porta de manutenção. Apenas paredes de azulejos rachados, trilhos enferrujados e um silêncio sufocante. O ar estava denso, pesado, impregnado com um cheiro de mofo e algo mais... algo podre. Então eu ouvi. Um passo, não o meu. Veio do outro lado da plataforma. Lento, arrastado. O som discreto de um sapato raspando contra o concreto. Me virei rápido, meu corpo travando de medo. A princípio não vi nada. Apenas as luzes fracas e piscantes acima de mim, iluminando precariamente a estação. Mas as sombras pareciam fundas demais. Alongadas, como se tivessem vida própria. E então algo se mexeu. Uma silhueta emergiu da escuridão, alta, magra de forma errada. Seus movimentos eram fluidos, mas de um jeito que me fez sentir um arrepio na espinha, como se suas articulações dobrassem em ângulos que não deveriam ser possíveis. E o pior, não tinha rosto. Nenhum olho, nariz ou boca. Apenas uma pele lisa, sem traços. Mas mesmo assim, eu sentia que aquilo estava me observando. Um som engasgado escapou da minha garganta. Dei um passo para trás, meus pés vacilando na beira da plataforma. Por um segundo, achei que fosse cair nos trilhos. A coisa deu outro passo. E mais um. Seus dedos longos se contorciam, como se estivessem se acostumando a se mexer. Eu corri. Não fazia ideia de para onde. Não havia para onde ir, mas eu não podia ficar ali. Meu corpo se moveu antes da minha mente entender, os pés batendo com força contra o chão enquanto eu disparava pela plataforma, torcendo, rezando para encontrar alguma saída. Um túnel, uma porta de emergência. Qualquer coisa. Os passos atrás de mim ficaram mais rápidos, não apressados, precisos, calculados. Aquilo estava se divertindo comigo. Eu não me atrevi a olhar para trás.
Meus pulmões ardiam, minhas pernas tremiam, mas continuei correndo. O corredor parecia não ter fim, como um pesadelo que se recusava a acabar. Até que pelo canto do olho eu vi uma porta. Velha, metálica, mal visível sob a luz fraca. Me lancei contra ela, agarrando a maçaneta com as mãos suadas e puxando com força. Estava trancada. Não. Os passos pararam, o ar ao meu redor ficou gélido. E então um sussurro deslizou pelo silêncio. Você não deveria estar aqui. Eu virei a cabeça, estava ali, mais perto do que deveria. Eu vi meu próprio reflexo na superfície lisa e sem feições daquele rosto. E então, a mão dele disparou para frente. Dedos gelados, de ossos duros como ferro, fecharam-se ao redor do meu pulso. Um arrepio percorreu todo o meu corpo, minha visão escureceu. E de repente, eu não estava mais na estação. Eu estava em outro lugar, escuro, apertado. O ar era espesso, sufocante. O cheiro de carne podre me encheu os pulmões. Tentei me mover, mas não consegui. Havia algo me pressionando, me segurando. Alguém, múltiplas formas ao meu redor, braços, pernas, corpos, torsos retorcidos, rostos congelados em expressões sem vida. Eu estava enterrado com eles, preso. E então, no meio da escuridão, aquela mesma voz. Você não deveria estar aqui. Minha boca se abriu em um grito. E então, acordei. Ofegante, encharcado de suor, na minha própria cama. Meu coração disparado. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular. Eu estava em casa, seguro. Mas algo estava errado. O ar no meu quarto estava pesado, úmido, com um leve cheiro de mofo. Meus dedos apertaram o cobertor. Ele estava úmido. Me sentei na cama tentando respirar. Foi apenas um pesadelo. Apenas um sonho horrível. Até que eu vi, no meu pulso, uma marca de mão, escura, roxa. Como se algo tivesse me segurado com força demais. E então, do canto do meu quarto, um sussurro. Você não deveria estar aqui. Meu corpo congelou. O sussurro veio de um ponto onde não deveria haver nada. Além da parede do meu quarto. Meus olhos se ajustaram à penumbra, o coração martelando no peito como se quisesse me rasgar por dentro. Então eu vi. Na sombra do canto do quarto havia algo. A princípio parecia apenas uma mancha escura, uma distorção da própria realidade. Mas aos poucos foi ganhando forma. Primeiro, braços longos e finos emergiram da escuridão, os dedos contorcendo-se em ângulos errados. Depois, um torso magro e retorcido, os ossos salientes sob uma pele cinzenta e errada. E por fim, o rosto, ou melhor, a ausência dele. Uma superfície lisa, sem olhos, sem boca, sem nada. Mas ainda assim, eu sentia que estava sendo observado. A marca no meu pulso começou a arder, como se algo estivesse queimando minha pele de dentro para fora. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não se movia. A coisa deu um passo à frente, então outro. Cada movimento era suave, preciso, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. O ar ficou pesado, espesso, como se eu estivesse debaixo d'água. Meus pulmões queimavam. E então, ele falou novamente. Você não deveria estar aqui. Dessa vez a voz não era um sussurro, era dentro da minha cabeça. Vibrava em cada nervo do meu corpo, ecoava nos meus ossos, reverberava na minha alma. Minha visão ficou turva. O quarto ao meu redor começou a se dobrar, as paredes pareciam respirar, pulsando como se estivessem vivas. A criatura levantou a mão e eu vi. Debaixo da pele translúcida, algo se mexia. Como se corpos minúsculos estivessem presos dentro dela, se debatendo, tentando escapar. Meus olhos se arregalaram em puro terror. Onde eu estou? Minha voz saiu fraca, trêmula. E então, o mundo se partiu. As paredes do meu quarto rasgaram-se ao meio, como um tecido velho. Atrás delas não havia nada. Apenas um vazio sem fim, uma escuridão infinita, sem chão, sem céu, sem nada. Fui sugado para dentro. O quarto desapareceu, minha cama sumiu. Eu caía sem parar, gritando, mas sem som algum saindo da minha boca. O silêncio era absoluto. E então a escuridão sussurrou. Agora você pertence a nós. Meu corpo parou de cair. Eu estava flutuando no nada, cercado por sombras que se retorciam ao meu redor. Senti mãos frias deslizando sobre minha pele, sussurros em línguas que não conhecia, vozes sobrepondo-se, rindo, lamentando. E então eu vi os outros. Eles estavam ali, centenas, milhares. Presos no escuro, seus rostos distorcidos em expressões de puro horror. Tentavam gritar, mas suas bocas não tinham som. Suas mãos estendiam-se em minha direção, como se pedissem ajuda. Mas seus olhos, meu Deus, seus olhos não eram mais humanos. E foi quando percebi. Eu era apenas mais um deles agora.
Minha pele começou a se esticar, a se tornar pálida, sem traços. Meus olhos afundaram até virarem buracos negros. Meus dedos se alongaram, minhas unhas tornaram-se garras. Eu estava me tornando um deles. Meu último pensamento humano foi um sussurro em minha própria mente. Eu nunca mais voltarei. E então, a escuridão me engoliu por completo. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração, até aquela noite. O metrô estava quase vazio quando entrei. Último trem da noite. As luzes frias piscavam de tempos em tempos, e o único som além do motor era o zumbido baixo da eletricidade nos trilhos. Sentei perto da porta, esperando minha estação. Foi quando notei o homem no fundo do vagão. Ele estava sentado de cabeça baixa, mãos entrelaçadas, a postura estranhamente rígida. O estranho era que ele não se mexia. Nem um centímetro. O metrô chacoalhava, fazia curvas, freava bruscamente, e ele continuava ali completamente imóvel. Fingi não notar, mas algo nele me incomodava profundamente. A porta entre os vagões se abriu com um estrondo. Um vento frio entrou e eu senti um arrepio subir pela espinha. Quando olhei para o homem novamente, ele havia mudado de posição. Agora sua cabeça estava erguida e ele estava olhando diretamente para mim. Meu coração disparou. Seus olhos eram fundos, vazios, como se a pele ao redor estivesse afundando. E o pior, seus lábios se mexiam, mas não saía som algum. Tentei desviar o olhar, mas meus olhos voltavam para ele, como se algo me obrigasse. Então, o metrô entrou num túnel mais escuro que o normal. Por um instante, todas as luzes piscaram, e ele desapareceu. Meu corpo gelou. O banco onde ele estava ainda tinha a marca de alguém sentado ali há pouco. Foi quando senti uma respiração quente, muito próxima do meu ouvido. Lentamente virei o rosto, e lá estava ele, sentado ao meu lado. O metrô seguiu viagem, mas naquele momento eu já sabia. Aquele trem nunca mais chegaria ao destino certo. Minha respiração travou. Eu não conseguia me mexer. Eu não queria me mexer. Ele estava tão perto que eu podia sentir o frio irradiando do seu corpo, como se tivesse ficado do lado de fora no meio do inverno. Seus lábios ainda se moviam, sussurrando palavras que eu não conseguia ouvir. Então as luzes do trem piscaram de novo. E eu ouvi. Uma voz distorcida, como um rádio, tentando sintonizar na frequência certa. Ela estava dentro da minha cabeça. Agora você me vê. Minhas mãos agarraram o assento, minhas unhas cravando no tecido. Eu queria gritar, mas minha garganta estava travada. O trem sacudiu violentamente, as janelas tremendo como se fossem se estilhaçar, mas ninguém mais reagiu. Foi então que percebi. Eu era o único passageiro restante. O homem inclinou a cabeça levemente, como se estivesse me estudando. Seus olhos ocos e negros pareciam me puxar para dentro. O mundo ao nosso redor parecia se esticar. O vagão do metrô agora era mais longo, o final dele se dissolvendo na escuridão. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Eu tinha que sair dali. A próxima estação estava se aproximando. Eu conseguia ver as luzes fracas da plataforma adiante. Se eu apenas corresse, o trem não parou. Ele passou voando pela estação, o mundo exterior se desfazendo em um túnel infinito de escuridão. Meu estômago despencou. Isso não era normal. Agora você me vê. A voz estava mais alta, mais clara. Meus ouvidos zumbiam enquanto o ar ao meu redor ficava denso, sufocante. As paredes do vagão pareciam pulsar, os anúncios descascando e se deformando em símbolos estranhos e irreconhecíveis. Então o homem se moveu. Pela primeira vez, ele se moveu. Sua mão, anormalmente longa e ossuda, se estendeu na minha direção. E foi quando as luzes se apagaram completamente. Escuridão total. Um silêncio tão profundo que parecia que o mundo havia desaparecido. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali, preso na escuridão do metrô. Segundos? Minutos? Horas? Então, um sussurro bem ao lado do meu ouvido. Próxima parada é a sua. O trem deu um solavanco violento. Meu corpo foi jogado para frente e de repente as portas se abriram. Eu não hesitei. Corri. A plataforma estava vazia, a estação irreconhecível. As paredes estavam rachadas, cobertas de pôsteres velhos e desbotados com rostos cujos olhos haviam sido riscados. A placa acima da plataforma exibia algo impossível. Términos. Eu me virei para olhar para o trem, mas ele tinha desaparecido. Nenhum som, nenhuma luz. Apenas um túnel escancarado se estendendo para o nada. E então, no silêncio, ouvi passos atrás de mim. Lentos, deliberados. Eu não estava sozinho. Ainda não sei onde estou. E acho que nunca vou encontrar o caminho de volta.